Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift. Olá, queridos. Olá, queridas. Sejam muito bem-vindos à nossa programação. É uma alegria ter você aqui conosco. Muito obrigada pela escolha que você fez, não é, Eliane? Isso, porque para nós é um prazer estarmos aqui. Quando a gente se reúne, é uma delícia. Depois, né, Mirtz, que a gente conversa também é muito gostoso. Espero que você faça isso aí, né, na sua casa. Hoje a nossa pauta é nome, identidade e filiação. Na verdade, eu achei que eu nem sabia juntar essas coisas. Eu nem sei se é o título ideal ou não, né? Mas eu acho que é sobre isso que nós vamos conversar, né? É sobre isso que nós vamos conversar. Então, foi correto, eu concordei. Então eu vou começar com uma coisa bem prática, por exemplo. Você já sabe meu nome, ele aparece aí nos créditos da Eliane, né? Mas o meu nome é Mirtz Mansur de Otaleve. Desde quando? Desde que eu me casei. Exatamente. Tá? Antes disso, meu nome só era Mirtz Mansur, né? E quando eu me casei, eu tive que mudar a minha documentação. Eu mudei a minha carteira de identidade, o meu estado civil, a carteira de motorista, título de eleitor, né? Mas eu não mudei a minha filiação, né? A nossa filiação continua. Com o seu pai biológico, né? Agora, o que tem interessante nessa nossa conversa, que é sempre pautada no manual de vida que nós seguimos, que é a Bíblia. Né? A Bíblia diz que, quando eu me casei com o Sanderson, diz que nós não somos mais dois, mas somos um, né? Tanto que os sobrenomes juntam, né? Sim. No seu... A nossa legislação hoje permite que não... que você tem opção, você pode escolher, né? Você pode escolher. De colocar ou não. Mas esse se tornar um significa... nós não somos mais dois isoladamente. Nós somos um sem perder a identidade e a essência da pessoa, de cada um. Né? E mais, né, Mirtz? Porque como quando a gente se casa, existe o sonho, né, de muitos casais de terem filho, constituir uma família, que é justamente por isso que a gente carrega, ou não é um carregar pesado, mas a gente traz, né, o sobrenome do marido, é porque agora, daqui para frente, vai ser uma outra família constituída. Sim. E que provavelmente filhos virão. Que eu acho muito bacana ter o sobrenome do pai e da mãe. Apesar que eu não tenho da minha mãe, só tenho do meu pai. Porque também tem a ver com cultura isso, do jeito que vinha, né? Sim, por exemplo, casava, tirava tudo, ou punha tudo, ou emendava, né? Então, isso ficou uma coisa muito pessoal. Isso. Mas você cultural até, cultural, né? E tudo. E você falou uma coisa legal. São duas famílias que vão se unir e se transformar numa terceira família. Exatamente. Né? Que vai puxar. Por exemplo, as minhas duas filhas, depois de casada, uma delas permaneceu com o nome de solteira. Ela não ficou com o nome do marido. A opção. A outra juntou tudo. Então, ela chama Janaína Mansur de Otaleve Chifilbain. Ela pegou... Isso, foi agregado, né? Tem uma personalidade agregadora. Né? Tá certo. Sabe, tem um lado que eu acho legal, quando a gente pode se contar a história desses sobrenomes. E aí tem uma coisa bacana que você traz mesmo. Vamos até falar da genética ou de uma biologia e também de uma cultura. Você traz características de todos eles. Cada nomezinho colocado ali vai aparecer essa característica no seu filho, porque houve essa mistura, né? Isso, e com certeza, às vezes, não sai alguma característica genética, física e tal, não sai nos filhos, mas vão sair nos netos. Sim. Nossa, igualzinho ao avô, né? Alguma coisa tem umas assim, coisas né? assim. Né? Por exemplo, eu tenho uma descendência árabe, né? O Sanderson tem uma descendência judaica. Ele sempre gosta de dizer que, biblicamente, ele é filho de Isaac e eu de Ismael. Olha, né? Que legal, como é que acaba juntando, né? Mas a palavra de Deus no livro de Efésios, capítulo 2, verso 19, diz assim: assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos
e sois da família de Deus. De Deus, olha que legal. Esse é o legal. É legal. Gente, nós dizemos assim, cristãos, nós somos cristãos. Eu sou cristã, Eliane é cristã, você talvez seja cristão, você é cristão. Por quê? Porque nós recebemos o nome de Cristo. De Cristo, Né? exatamente. Isso é que nos faz cristãos, né? E é uma marca muito forte, porque é uma passagem quase que como nascer de novo, né? Lembra que ele falou, o que é preciso fazer? Tem que nascer de novo. Então, você tem essa marca do nascer de Deus mesmo, né? E, por exemplo, no natural, quando eu me caso, mesmo que eu me case com separação parcial de bens, porque isso é uma coisa que a nossa lei permite, é muito natural. Vamos supor que o marido tenha toda uma história de bens, que é com uma família muito grande, eu tenha outra, a gente opta por essa parcialidade, porque até então fica do jeito que estava. Que estava, e né? não gera conflito. Não gera né? conflito nenhum. Com nada Continua. passado. Agora, daqui para frente, tudo que nós fizermos é nosso. É de uma família que surgiu, uma família de um nova compromisso, que surgiu. de uma aliança até, dá para dizer, que foi feita Bem isso perante mesmo. Deus, né? Nesse então, novo tudo daqui ciclo. para frente que é dele é meu, tudo que é meu daqui para frente é dele. É dele. E eu estou falando de identidade e filiação, e foi intencional. Eu sou filha de Deus, Isso. não é verdade? Exatamente. Né? Amada então, de Deus. Amada de Deus e tudo. E um dos nomes de Deus é Eu Sou. Olha que forte. É forte e não é de fácil entendimento, né, Eliane? Não, eu sou. Né? Porque é tão grandioso e, ao mesmo tempo, tão simples, né? Porque você dizer eu sou, quando a gente não tem muito claro o que é toda essa identidade, você pode se perder nesse conceito grande. Mas é tão simples dele ter, assim, a total consciência do que ele é. Sim. Né? Agora, e você falou uma coisa que eu acho muito legal, a gente se perder nisso, porque se você não tiver consciência disso, então, se eu me uno a ele, eu sou também. Isso. E daí vem assim, sabe? Eu sou com ele, né? E sou com ele, e sou. E às vezes o que eu falo, eu acho que afronta ele. Sabe por quê? Porque vamos supor que eu olhe para mim e diga assim, eu sou inadequada. Uau, Isso. eu estou pesando a palavra no eu sou, não estou? Tá pesando. Sou inadequada, ou eu sou... Tem gente que fala coisa pesadinha, eu sou uma infeliz, né? E mancha, né, quando aquela ideia primeira de Deus nos fazer a sua imagem e semelhança. Porque já foi manchado uma vez, né, com o pecado. Mas mancha de novo, né, porque é complicado, né? Sabe que... Então, eu acho que a gente tem... Esse é um alerta, é uma boa conversa, porque às vezes a gente agia assim, sem ter essa consciência. Isso. Né? Porque isso é um policiamento. Vale muito para mim. Porque, queira ou não, todos nós somos assim. Quantas vezes já me passou pela cabeça, eu usei a palavra inadequada. Eu usei propositalmente, porque um dia eu já pensei isso ao meu respeito em uma determinada situação. Sim. Só que hoje, com essa consciência que eu tenho de filiação e identidade, eu digo, não sou, não. Não sou mesmo. Posso ter agido errado ali, vou consertar, mas eu não sou. Sou, exatamente. Né? Posso passar por um período, aí a gente tem uma certa diferenciação entre o estar, que é algo temporário, e o ser que mesmo. é algo permanente e com um pouco mais de profundidade. Sim. Como nós somos falíveis, né, e já foi caído no pecado lá atrás, a gente vem com essa, vamos dizer, herança. Mas nós, no nosso processo de santificação, podemos e devemos nos policiar para melhorar, né, os frutos do Espírito, né? O importante a gente entender que é difícil separar esse aqui é Deus, esse eu sou, sem pensar que nós somos imagem e semelhança dele. Sabe? Muitos escritores, muitos pensadores cristãos já falaram mesmo. Para quem não conhece Deus, este mundo pode ser um lugar dificílimo, né? Porque não dá para a gente entender as coisas. Não é lógico. É bem assim mesmo. Não faz sentido. Não faz sentido. Eu sempre penso assim, que não faz sentido, né? Então, aí, se a gente não tem essa compreensão, a gente passa a vida tateando mesmo, buscando, às vezes, sem saber até o quê, né?
Eu gosto de trazer um conceito assim da Trindade nesse entrelaçamento, né? Porque a gente está falando de conceitos difíceis. E, de repente, um conceito está entrelaçado no outro. Não é só um que vai dar a clareza, né? É um entrelaçar de conceitos, vamos dizer, uma dança, porque tudo é em movimento, né? É dinâmico também. Principalmente, né? Porque, por exemplo, nós recebemos, eu te disse, nós fizemos uma opção um dia. O nosso manual de vida é a palavra de Deus, é a Bíblia. E nós recebemos conceitos diversos que vêm do mundo, em situação diferente. Um que veio na época que minha avó era jovem, que era bastante diferente do tempo da minha mãe, que é diferente no meu tempo e dos meus filhos, e assim vai. Né? Então, por exemplo, hoje a cultura valoriza o eu, é o hedonismo, eu me descubro, eu sei quem eu sou e tá. Tudo bem, eu preciso saber quem eu sou. Isso. Né? É o que nós estamos falando. Mas se for a partir de mim mesma, e essa é o que a gente vê por aí. A gente vê, inclusive nas palavras usadas, autoestima, autodescoberta, autoaceitação, autoajuda. O que significa a palavra auto? Próprio, né? É de si mesmo. É de si mesmo. É como se você resolvesse todas as suas coisas. E não é, né, Mirtz? A gente trabalha muito isso no aconselhamento. Ontem até nós tivemos uma reunião que trabalhava esse tema, a independência e dependência. Então, a partir de que você cresce, e o familiar, os cuidadores, para tentar deixá-lo independente, né? A não depender de ninguém. Mas não é isso, não caracteriza não depender de ninguém, porque a total dependência também é complicada no plano horizontal, de homem para homem. Mas tem que ter uma interdependência, né? Agora, de Deus é a dependência. A verticalidade, a dependência vem de Deus. Sabe, né? Porque eu penso que é muito simples a gente resumir essa coisa. Eu só seria totalmente independente se eu tivesse controle de tudo. E não tem. Não tenho. Não tem. Porque a independência total é só quando você tem o controle de tudo. Queridos, você não sabe se vai acordar amanhã. Nem eu, nem ele, ninguém. Então, cadê a independência, né? Exatamente. É simples assim, né? É simples assim. E se somos como somos seres relacionais, em relação ao outro, que dirá de uma convivência harmoniosa, né? Porque é isso que Deus fala também, amar um ao outro, quer dizer, mas também se eu não entendo o outro... E a mim também, né? Mim também. Agora, nesse a mim mesmo que pega, porque não tem que entender a mim a partir de mim. De mim, tá, isso, né? você tem... bem isso. Exatamente. Não é a partir de mim. Porque é fácil, às vezes, fazer uma lista das minhas aptidões de um lado, das minhas deficiências do outro, né? Eu posso até mergulhar fundo em traumas lá de quando eu tinha 2, 4 anos, o que muita gente faz. E às vezes são lugares escuros da nossa alma mesmo, né? Tem gente que se descobrir alguma coisa não vai nem saber lidar com isso. Lidar com isso, exatamente. Né? Mas eu estou sempre fazendo a partir de mim. Né? A minha imagem, aquilo que eu penso, sempre vai estar envolvido o meu conceito. Né? Exatamente. E se nós partirmos de que nós vamos olhar para um espelho, né? Ou olharmos para Jesus, que veio na nossa forma humana, justamente para nos facilitar o entendimento dessa conduta, né? Porque isso. É o que a gente chama de olhar além. Além. Olhar além. O assunto é bom, mas é difícil. Eu vou chamar um intervalo bem rapidinho e a gente volta já. Estamos de volta e nós estamos falando sobre nome, identidade, filiação. É um assunto bastante interessante, porque nós estamos concentrados na nossa filiação divina. Aquele que nos criou, né? E a descoberta a nosso respeito tem muito a ver a gente descobrir quem é Deus. Isso. Porque quando eu descubro quem é Deus, é a partir disso que eu posso descobrir quem eu sou, Isso. né? Porque quando tudo dá certo aqui na Terra,
a gente vai encontrar muito facilidade de entender o que é Deus. Mas o duro é que quando esse aqui não dá certo, ou aqui na Terra você tem um dissabor, você tem, como é que vai procurar Deus nesse essência de que lá é o perfeito, de que o amor dele vem, né? Eu vou ler para vocês o que Paulo diz em 1 Coríntios 13, 12. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então também conhecerei como também sou conhecido, né? Sim. E isso é uma coisa, como também sou conhecido. Eu sou conhecido de quem? Daquele que me criou. Sim. Querido, só Deus sabe aquilo que está no meu coração. Eu não sei, a palavra diz que meu coração é enganoso. Isso. A gente, às vezes, não passa uma vida inteira acreditando que nós somos isso ou aquilo, de maneira completamente equivocada. Isso, aí que nós já comentamos, né? Que tem uma autoimagem, uma imagem de si próprio, que não é a realidade. Sim. Né? A pessoa cria uma ilusão na cabeça e acha que aquilo é verdade. Sabe? Então, vai chegar um tempo onde realmente, assim como ele me conhece, eu sou conhecido dele, ele me conhece. Ele conhece o nosso coração, as entranhas, né? E por isso a gente tem que entender que ele é paciente, que ele é amoroso, muito. Né? E tudo mais. E se eu olhar para mim mesma através de qualquer outra janela que não seja essa, vai ser complicado para mim, né? Isso, vai estar mais distorcido, que vamos lá, né? Às vezes, como nós falamos, o espelho é meio distorcido. E a gente vai se mirar no outro, porque nós podemos, né, olhar para o irmão, por exemplo, eu gosto de alguma autoridade ou de alguma... E posso querer ser parecido. Posso dar certo, pode dar certo, ser uma pessoa de Deus, com correta, mas pode dar errado. Meu padrão pode desviar mais ainda de Deus, né? E sabe, então conhecer melhor a Deus. Este fica o grande problema, porque eu preciso conhecer alguém que é invisível, é todo-poderoso, é dono do tempo, é dono do espaço. Não é fácil. Não, como eu digo, transcende todo o nosso entendimento, né? Tudo. A palavra de Deus diz assim, insondáveis são os seus, inescrutáveis os seus caminhos, e é por aí, tá? Mas ele mandou o filho dele, sabe? Que por 33 anos, né, veio, andou aqui, e ele tentou mostrar para nós quem era o pai. Sim. Né? Essa foi a tarefa dele. Né? E eu acho isso de uma grandeza, porque Deus já sabia tudo o que ia acontecer, né? Qual era o projeto dele. E a ele mandar o seu filho, semelhante a nós, mas puro, né? Sábio, verdadeiro, é maravilhoso. E né? ele repetiu coisas que Deus já tinha falado, né, antes de mandá-lo. Por exemplo, a gente vai lembrar que quando Deus se apresenta a Moisés e diz assim, e dá um dos nomes, diga para Faraó que o eu sou te mandou. Então ele revelou, Quem sou. Era? Ele Jesus fez a mesma coisa aqui quando ele teve. Isso. Eu vou ler o texto, viu, Eliane, né? porque é bem legal você lembrar do texto. Em João 8, começando no 57, diz assim, perguntaram-lhe, pois, os judeus, ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Respondeu Jesus, em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras e atiraram nele. Jesus se ocultou e saiu do templo. Ele repetiu, eu sou. Né? O Pai e o Espírito Santo somos um. Eu sou. Sabe, Jesus veio, ele queria que aqueles que estavam ali entendessem que ele era o Messias esperado. Exatamente. Né? E não era uma tarefa fácil, porque eles esperavam alguém libertador, que viesse em uma forma mais real mesmo, né? Em forma de rei. E ele veio numa forma muito simples, né? Bastante humano demais. Mas repetindo, eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Eu sou Quem aquele. Quem vê ao Pai, né? vê a mim. Né? Na verdade, ele era Deus. Né? Eu sou Deus. Deus, né? Sabe, e nós vamos ver uma conversa bem legal para você entender melhor, quando ele teve uma conversa com Simão Pedro a respeito disso, de identidade. Está lá em Mateus. Mateus 16, começando no 13, diz assim, indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos,
quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurados és Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está no céu. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha que... Uau, né? Uau, que Gente, apresentação. Olha o momento maravilhoso, primeiro, na vida de Pedro. De Pedro. Tá? Eu sempre digo, Pedro, que tinha um histórico de viver falando bobagem, falou a coisa mais certa da vida dele. Falou, né? Você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E quando ele respondeu desta maneira correta, sabendo quem era ele, né? Essa foi toda a mudança. Naquela hora, sabendo quem era ele pôde saber também, sabendo quem era Deus, pôde saber quem era ele. Exatamente. Porque Jesus revelou já isso para ele. Já revelou o que seria, né? Dele. Exatamente. Falou, olha, você é Pedro. Você é Pedro. Sabe, você vai ser isso. Uau, como a gente não gostaria, legal, né? De ter isso, né? Assim, né, Mirtz? Eu gosto dessa ideia. Num relacionamento, à medida em que ele se entregou, à medida que ele acreditou, à medida que ele convive um pouco ali, viveu bastante, pouco, porque eu digo 3 anos, né? Sim. Mas assim, com Jesus, ele soube dele, né? Sim. À medida em que ele se reconheceu, ele soube dele. Olha. Mas é o que vai acontecer conosco. À medida que nós vamos estudando, vamos lendo a palavra, nos relacionando com ele, né? A Pedro teve a sorte de ter contato físico. Físico com ele, né? Mas nós podemos... tá tudo sobre ele, está ao nosso alcance. Tá. E a maneira como a gente vai fazendo descobertas de quem ele é e fazendo descoberta a nosso respeito. Não foi assim ao longo da tua vida cristã? Sim, né? Foi. A gente vai caminhando e você se vê, às vezes, que é uma coisa boa e às vezes você fala, não, aqui eu tenho que melhorar, né? Eu tenho que ir. Olha que bom. Sabe, até aquele momento da vida dele, por isso que eu digo quando muda a nossa... Até aquele momento da vida dele, ele era um simples pescador, tá? De uma vilazinha pequena que tinha ali, que atendia. Aí ele passa a ser chamado de Rocha, Pedro, né? Ele teve uma percepção diferente da identidade dele, do que Deus queria que ele fosse. Exato. E o mais bonito, né? Como nós já sabemos como termina, e ele cumpriu, né? Ele dá umas desviadas lá, mas o processo, e ele é fiel, ele permanece e ele cumpriu. E é o que vai acontecer conosco. Mesmo a gente tendo uma revelação de quem nós somos e de quem nós podemos chegar a ser, vai chegar aqueles dias que nós vamos ser muito igualzinho Pedro. Né? Exatamente. A gente vai ser, né? Porque, sabe, queridos, a gente não pode pensar que viver com o Senhor e depois abraçar isso é saber muito de teologia. Sabe? Teologia tem um lugar, sabe? Tem. Nós vamos ter revelações teológicas. Basta você ver que você diz, nossa... Desde que eu me converti, eu li esse versículo 10 vezes. Aí você diz, hoje, pela 11ª vez, ele falou comigo. Ele falou comigo. Não é isso que acontece, né? Certamente. E cada coisa tem o seu momento. E tem uma coisa, assim, se a gente se pega demais a lei também, você pode esfriar no amor, como a igreja de Éfeso lá, né, que sabia muito, ou que tinha, mas tinha esquecido aquele amor genuíno. Deus requer isso da gente, né? Sabe, nos relacionamentos, um dos relacionamentos bem íntimos que Jesus tinha aqui na Terra era com Marta, Maria e o irmão dela, Lázaro. Tá? Nós vamos lembrar de um texto onde Marta, junto com Maria, quando o irmão morreu, e vão se encontrar com Jesus. Ai, se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus diz para ela assim, teu irmão há de ressurgir. Eu vou ler o texto para você, João 4. Começando 24. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que crê em mim não morrerá eternamente. Crê nisso? Uau!
Já Gente, pensou? essa foi uma revelação teológica. Teológico. Isso é teologia pura. Pura. Ele disse, eu sou a ressurreição, a vida. Quem crê em mim não morrerá. Não morrerá. Como é que Marta entendeu isso? Ah, eu sei, eu conheço essa teologia. Nós vamos ressuscitar um dia. Sabe o que ela não conhecia? Que ele podia ressuscitar Lázaro naquela hora. Naquela hora, o poder dele ali, né? Naquela hora. Simples assim, e não é assim que nós raciocinamos, não é? Não. Somos iguaizinhas Marta. Ah, é teologia, eu sei. É. Ele vai ressuscitar no último dia. Não, Marta. Eu sou um Deus que posso fazer pode isso agora, gente. Isso não é muito legal? É, sabe? nossa. Eu acho tremendo nossa, isso. Nossa, é tremendo. Tanto que você vê, tem 2000 anos que ele veio e isso nos comove ainda, porque e é grande, porque só ele que faz, né? Sabe? É Jesus que, em nome dele... Tem muito mais para nós. A gente tem que ter descobertas a respeito dele, porque tem muito mais para nós. E o que nós estamos conversando, eu e Eliane, é que quanto mais nós descobrimos a respeito dele, descobriremos a nosso respeito. Né? E a intimidade, e essas descobertas trazem uma intimidade tão grande da gente com Deus, que é cada vez mais aproximando do que tem no céu, né? Trazer as coisas do céu para a terra, que seria o ideal, né? Mas sabe por que você vai entender bem quando eu falar assim, às vezes a gente não faz perguntas assim, será que eu estou agradando a Deus com o que eu estou fazendo? A gente não é tentada a fazer essas perguntas? Será que Deus está aceitando isso? Sabe por que eu faço essas perguntas? Porque eu ainda não conheço Deus totalmente, porque quando eu o conheço... Você já sabe que está no caminho. Eu sei. Eu já sei. Eu não preciso fazer perguntas desse tipo, não é verdade, Eliane? Né? Porque... Mas como a gente vai continuar até o final com a natureza humana, eu acho que a gente vai continuar fazendo sempre. Eu sempre digo, gente, essa é uma caminhada, né? E que cada um... Você começou bem pequena, né? Eu me cometi muito cedo. Seja lá a hora que for, mas que é até a hora dele nos chamar de volta, nós vamos estar aprendendo. Não tem volta, né? Não tem volta. Né? Agora, interessa a reação de Jesus, porque quando eu me pergunto, né, eu fiz isso, eu podia fazer melhor, ou isso, aquilo. Nós temos que lembrar que quando Jesus estava por aqui, ele conviveu com um monte de gente e gente com todo tipo de problema ou pecado. Né? De vida e de pecado. Não interessa o que eles faziam. Interessa sempre a reação que Jesus teve ao recebê-los. Ao recebê-lo. E a mudança, né, que aquele encontro gerou. Se o encontro com Jesus realmente modificou, foi tão impactante e modificou o seu modo de pensar e a sentir e agir, né? Era isso. E sabe, queridos, é uma pena que terminou o nosso tempo, né? Senão Mais, a gente falava um pouquinho mais. Mas a gente te convida a estar conosco num próximo programa. Deus te abençoe. Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift.